A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha ter você mais uma vez aqui conosco para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre a lição de jovens e hoje nós estudaremos a lição de número 7, que tem por título Fé para crer que Deus fala por meio de profecia. Que maravilha! Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você por estar aqui conosco mais uma vez. Eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, que você deixe o seu like e deixe o seu comentário de onde você está nos assistindo neste momento. Eu sou o presbítero Marcos Ferreira, estarei comentando esta lição de hoje. Como já falei, o título é Fé para crer que Deus fala por meio de profecia. E nós temos aqui como texto principal o texto de 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo de número 3, que diz assim: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Nós temos aqui o resumo da lição que diz assim: As profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Você pode acompanhar também, nós temos objetivos em cada ponto desta lição. No primeiro ponto da lição, o objetivo é explicar a singularidade das profecias do Antigo Testamento. No segundo ponto é destacar o ministério profético no Novo Testamento. E no terceiro ponto, o objetivo é compreender a importância da profecia bíblica. O texto bíblico que você pode estar lendo está em 2ª Carta de Pedro, no capítulo de número 1 e no versículo de número 16 ao versículo de número 21. Você pode estar lendo e sendo edificado. Nós vamos estar passando já para o primeiro ponto da lição, onde o primeiro ponto tem por título o profetismo. Primeira coisa que nós precisamos entender: o que é um profeta? Talvez você está aqui comigo neste momento ouvindo esta palavra e talvez você seja uma pessoa que não saiba o que é um profeta. Um profeta é aquela pessoa que fala em lugar de outrem, ou seja, ele é um porta-voz de Deus. É uma pessoa que fala aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda ele falar. É uma pessoa que recebe uma mensagem do próprio Deus e ele transmite essa mensagem às pessoas. Isto é um profeta. Um profeta é aquela pessoa que é responsável por proclamar os oráculos de Deus, a vontade de Deus, para que as pessoas saibam. Um profeta do Antigo Testamento, ele era responsável por restaurar o monoteísmo. Nós estudamos em algumas lições passadas que nós cremos na doutrina monoteísta, ou seja, cremos na existência de um único Deus, e o profeta ele tem essa responsabilidade de restaurar o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus e combater a idolatria. Você pode conferir um texto muito conhecido na palavra de Deus, que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 20 ao versículo 40. Você pode estar conferindo. Quando Elias está ali no Monte Carmelo e ele faz um desafio aos profetas de Baal. Ele tinha ali 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azerá, que era um ídolo. E Elias, ele faz um desafio para aqueles profetas e para o povo de Israel, que tinham se distanciado de Deus, para que eles se retornassem ao Senhor. O desafio de Elias foi colocar um bezerro e o fogo que consumisse aquele bezerro, aquele novilho, o Deus que mandasse fogo para consumir aquele sacrifício, seria o Deus verdadeiro. E como vocês sabem, você que conhece a história, para você que não conhece, os profetas de Baal, os profetas de Azerá, eles passaram vergonha, eles não conseguiram. Por quê? Porque eles estavam servindo Deus de madeira, Deus de pedra, Deus falso, que não existe. Elias, quando ele fala ali pelo poder de Deus,
que ele clama ao Senhor, que ele faz oração, o fogo de Deus desce e consome o holocausto, porque é o Deus verdadeiro. O profeta de Deus, ele tem essa missão de restaurar, de combater a idolatria. O profeta de Deus, ele tem o compromisso de denunciar as injustiças sociais. As injustiças sociais, assim como, por exemplo, o profeta Miqueias. Você pode ler o livro de Miqueias que você vai ver ele combatendo, ele profetizando, ele falando pela direção de Deus, combatendo as injustiças sociais. Você pode conferir que o profeta de Deus, ele tem o compromisso de denunciar o pecado e conduzir o povo para mais perto de Deus. Você pode olhar na palavra em Jeremias, no capítulo 2, versículo de número 1 ao 13. Jeremias, pelo poder de Deus, ele pregando contra o pecado, anunciando contra o pecado, anunciando o juízo divino e dando a oportunidade para o povo se arrepender, trazendo uma mensagem de exortação e em seguida uma mensagem de arrependimento. O profeta de Deus, ele denuncia o pecado e conduz o povo para mais perto de Deus. Acredita-se que o início do ofício profético em Israel iniciou-se no período de Moisés, quando Moisés ele compartilha do espírito que estava sobre ele, aquilo que estava sobre a vida dele com 70 homens. E quando esses homens receberam aquela porção do Espírito de Deus, o texto nos diz que eles profetizaram. Acredita-se que ali houve o início profético em Israel. E os profetas de Deus, eles têm como desígnios, os seus desígnios proféticos, ele tem a missão de compartilhar a palavra de Deus. Ele ouve a palavra do Senhor e, ao ouvir a mensagem de Deus, ele tem o ofício de transmitir às pessoas. O profeta é aquele que fala de Deus para o povo. É muito comum você ver no Antigo Testamento a palavra dizendo assim: assim diz o Senhor. Ou seja, eles ouviam de Deus e tinham a mensagem, a responsabilidade de transmitir aquilo que eles ouviam de Deus. O profeta, ele só deve falar, como desígnio de Deus, ele só deve falar aquilo que Deus mandou. Um profeta do Senhor jamais ele pode falar aquilo que está simplesmente em seu coração, aquilo que é da sua vontade, de maneira nenhuma. Nós vemos que o profeta Micaías, em 1 Reis, no capítulo 22, versículo 14, Micaías ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Ou seja, Micaías ele tinha um compromisso com Deus, era um profeta de Deus que tinha compromisso com o Senhor. E o profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus manda falar. O profeta de Deus, ele jamais vai falar aquilo que às vezes os outros querem ouvir. Aquilo que as pessoas querem ouvir. Não. Porque o compromisso dele não é com as pessoas, o compromisso dele é com o Senhor que o chamou para ser profeta. Então, ser profeta é algo que é de muita responsabilidade. Porque você não pode, no Antigo Testamento, o profeta, ele não podia falar aquilo que estava dentro da vontade dele, ele tinha que falar aquilo que estava dentro da vontade de Deus. Ele não podia falar simplesmente para agradar pessoas, ele tinha que agradar o Senhor que o chamou. E às vezes, nessa de agradar o Senhor que o chamou, desagradava muitas pessoas. O profeta de Deus, do Antigo Testamento, ele tinha compromisso com a verdade. A verdade fazia parte dele, porque ele serve o Deus da verdade. Ele tem o compromisso com a verdade tem que fazer parte dele. Em 1 de Reis, no capítulo 22, versículo 6 e no versículo 23, a palavra nos diz que Acabe, ele tinha quase 400 profetas que estavam ao seu dispor. Ou seja, eram profetas que não estavam comprometidos com a verdade.
eles estavam comprometidos com o rei e as suas profecias eram só para agradar o rei Acabe. Esses não eram profetas de Deus. O profeta de Deus, ele leva o povo à santidade, à santificação. Ele tem uma mensagem de Deus que leva os ímpios ao arrependimento, porque ele é um profeta de Deus. O profeta de Deus, ele é diferente. E a palavra de Deus nos mostra que na Bíblia existiam profetas escritores, como por exemplo Isaías, que era profeta de Deus e escreveu o livro a qual leva o seu nome, Isaías. Existe Daniel, Amós, Malaquias, eram profetas escritores. Existem outros profetas também, não escritores, mas que a Bíblia cita eles. Como, por exemplo, o profeta Aías, você pode conferir em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29. Micaías, onde você pode conferir 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 7. E Eliseu, que é um profeta conhecido, que não escreveu nenhum livro, porém nós sabemos que a Bíblia conta a história dele. Você pode conferir 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. O profeta, é importante eu falar, que é alguém chamado por Deus. Não é aquela pessoa que ele olha para si mesmo e ele diz, rapaz, eu tenho vontade de ser profeta, a partir de hoje eu sou profeta. Vou colocar a mão aqui sobre a minha cabeça e me unjo a profeta. De maneira nenhuma. O profeta de Deus do Antigo Testamento era alguém chamado por Deus. Deus o vocacionava, Deus o chamava e ele sentia essa chamada no seu coração. Ele sentia essa vocação, ele era impulsionado por esta vocação em seu coração. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O Senhor disse para Jeremias, Jeremias, antes que formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísse da madre eu te santifiquei e às nações te dei por profeta. Ou seja, Deus escolheu Jeremias para ser profeta desde o ventre da sua mãe. Era o propósito de Deus para Jeremias. Então, ser profeta não era algo que a própria pessoa escolhia. Ele tinha que ser vocacionado, chamado por Deus. Amém? Nós vamos passar aqui já para o segundo ponto da lição, aonde tem por título o ministério profético no Novo Testamento. Nós vimos o ministério profético no Antigo Testamento, como era, e vamos ver agora o ministério profético no Novo Testamento. Vemos em primeiro lugar que no Novo Testamento nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o profeta por excelência. Isso mesmo, Jesus é o profeta por excelência. Jesus, como profeta, é aquele que revela Deus ao mundo. Ele não é um profeta qualquer. Ele é um profeta que revelou Deus ao mundo. Jesus revela o Pai à humanidade. Ele comunica a vontade divina. Jesus não é um profeta como os outros profetas eram. Ele é diferente. Ele é um profeta que é totalmente diferente no seu jeito, na sua chamada, naquilo que ele é. A vinda de Jesus aqui na terra como profeta está baseada em profecias na Bíblia. Ele, para vir como profeta, está baseado em profecias. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Anota essa referência. O texto diz assim: o Senhor teu Deus, Deus está falando por meio de Moisés, tá bom? Para que você entenda. Moisés diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, como eu, no caso como Moisés, a ele ouvireis. Moisés está profetizando aqui a respeito de Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 3, versículo 22, o apóstolo Pedro confirma esta profecia. O texto diz assim, Atos 3, 22, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que vos disser. Ou seja, o apóstolo Pedro está confirmando que aquela profecia de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, é uma profecia a respeito
de Jesus, que é o profeta. Louvado seja Deus. A palavra nos mostra que por várias vezes Cristo é identificado como profeta. Várias vezes na Bíblia Jesus é identificado como profeta. Por exemplo, em João no capítulo 4, versículo 19, a mulher samaritana conversando com Jesus, ali na beira do poço, a mulher olha para Jesus e diz: Senhor, eu vejo que és profeta. Ou seja, Jesus está sendo reconhecido como profeta. A palavra nos mostra ainda em Mateus no capítulo 21 e versículo 11, na entrada de Jesus em Jerusalém, a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A multidão reconhecendo Jesus como profeta. É muito triste que muitas pessoas não compreenderam o caráter de sua obra como profeta. Muitas pessoas não compreenderam isso. Porque Jesus, como eu falei, ele não era qualquer profeta. Os profetas do Antigo Testamento proclamavam a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é o profeta. E no Novo Testamento existe o dom de profecia. Preste muita atenção. Este dom de profecia, ele está disponível a todo crente, a todo servo de Deus fiel. Tá bom? Está disponível este dom a todo crente. Todo crente pode ter o dom de profecia? Não. Está disponível a todo crente. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele concede cada dom conforme ele quer. Você pode conferir em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11. Ele concede conforme for a vontade dele, porém está disponível a todo cristão. O dom de profecia é uma pessoa que ele fala sob o poder e impulso do Espírito Santo, a vontade de Deus. Você entendeu? Uma pessoa que tem o dom de profecia, está sendo usado pelo dom de profecia. Ele fala impulsionado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele não fala o que é da vontade própria. Muita gente confunde isso. Às vezes uma pessoa ele tem vontade que você tenha, por exemplo, que você receba uma bênção e ele profetiza na sua vida. Mas às vezes aquilo não era uma direção do Espírito Santo. É por isso que temos que ter muito cuidado. Porque a profecia não é algo da nossa vontade. E mais para frente eu vou passar um texto para você, que se encontra em 2 Pedro, nós vamos ler daqui a pouco, para que você compreenda isso. O dom de profecia não é algo que é usado por minha vontade, por sua própria vontade. É na vontade exclusiva do Espírito Santo de Deus. Qual é o objetivo de ter o dom de profecia, de ser usado com o dom de profecia? O dom de profecia é para promover edificação, exortação. Exortação, a palavra exortar, tem um sentido de falar para que haja encorajamento, exortação, consolo, advertência e julgamento. Confira na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, leia com atenção, versículo 3, versículo 25, 26 e versículo 31, que nos fala sobre isso. Nós temos que ter o cuidado também que nem toda profecia ela provém de Deus. Existe aquela profecia que ela é da carne, ou seja, a pessoa às vezes se emocionou, achou que era Deus que estava falando e falou alguma coisa. Existe a profecia que ela é de procedência maligna, onde a palavra de Deus nos orienta a termos cuidado. Você pode conferir primeira carta de João,
no capítulo de número 4, versículo 1, que nos fala que a gente tem que ter cuidado, pois nem todo espírito procede de Deus, tá bom? Então existe a profecia que ela vem de forma maligna, demoníaca, e existe a profecia de Deus, que ela é inspirada pelo Espírito Santo. A pessoa, por direção do Espírito Santo, fala aquilo que é a vontade de Deus. Então tenhamos muito cuidado com isso. Toda profecia, ela deve ser julgada, ou seja, analisada. Não é tudo que você ouve que você tem que acreditar. Não é tudo que você ouve alguém chegando para você dizendo, assim diz o Senhor, que realmente é Deus que está falando. Você tem que ter cuidado com isso. Tem que ter discernimento. Eu, pelo menos, já tive a experiência de alguém vir profetizar algo para mim, que eu, na hora, pela graça de Deus, eu tive o discernimento que aquilo não provinha de Deus, e eu não recebi. Eu não aceitei. Temos que ter muito cuidado com isso. A profecia, ela deve ser julgada. E você pode conferir esse texto em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29 e 32, versículo 29, versículo 22, versículo 32. E você pode conferir também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, onde Paulo diz assim, ó: não desprezem as profecias, porém examine tudo e retém o que é bom. Muito cuidado, para você não ser enganado. A profecia, ela pode fugir à luz das Escrituras. Irmãos, isso aqui é muito sério. Existe nos nossos dias hoje de redes sociais tantas pessoas profetizando catástrofes. Passamos agora a um determinado, eu acredito que uns 2 anos atrás, um camarada profetizou demônios andando sobre as ruas. Ele profetizou que muitas pessoas morreriam nas calçadas, que o sol escureceria, a lua ficaria de sangue. Ele deu até data para isso. E muita gente ficou apavorada, alvoroçada, muitas pessoas compartilhando o vídeo desse determinado senhor. E nós vimos que a profecia dele não tinha base bíblica. Era fora das Escrituras, daquilo que a palavra ensina. Este homem, ele se frustrou, ele passou vergonha. Então temos que ter muito cuidado com isso. Por isso, meus irmãos, tenhamos muito cuidado. Nós, como cristãos, temos a missão de transmitir a verdade de Deus, temos a missão de levar às pessoas a palavra de Deus, temos a missão de levar uma mensagem que exorta, mas que também corrige, traz arrependimento. A igreja é chamada como uma voz profética. E oremos a Deus para que Deus possa usar pessoas com o dom da profecia, o verdadeiro dom da profecia, edificando e fortalecendo muitas vidas. Amém? Eu já passo aqui para o terceiro ponto da lição, que tem por título Entendendo a Profecia Bíblica. Precisamos entender. Primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre os princípios de interpretação na palavra, pois a Bíblia é a maior profecia que nós temos hoje. A palavra de Deus revelada, que nos dá esperança. Precisamos entender que a Bíblia ela precisa ser interpretada. Na teologia existe uma matéria por nome de hermenêutica, que é a ciência de interpretar corretamente o texto, corretamente as Escrituras. Devemos ter cuidado de interpretar corretamente. Nós vemos em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 26, Jesus ele conversando com o doutor da lei, vem questionar Jesus, e ele perguntando o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus olha para aquele homem e diz, como está na lei de Moisés e como é que ele entende. Como eu já falei em uma lição passada, uma coisa é você ler, outra coisa é como você entende. Precisamos ter o cuidado de entender corretamente as Escrituras. Existem textos na palavra de Deus que são simbólicos, ou seja, é um símbolo, ou é um texto figurado, como por exemplo, Apocalipse capítulo 5 e versículo de número 5, que diz que Jesus é o leão da tribo de Judá.
Você lendo esse texto, você imagina que Jesus, ele é um leão, literalmente, um bicho, um animal? De maneira nenhuma. Leão, quando falamos de leão, está falando uma figura de poder. O rei da selva, como é o popular da gente se ouvir. Leão tem uma figura de poder. Quando Jesus ele fala em João, no capítulo 6, versículo 51, que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Você imagina que Jesus é realmente um pedaço de pão? De maneira nenhuma. Esse é um texto figurado. É uma forma de dizer que ele é o alimento necessário para que nós tenhamos vida. É um texto figurado. E existem os textos literais da Bíblia, e aonde nós precisamos ter muito cuidado para que a gente possa interpretar de maneira correta. Alguns textos que são interpretados erroneamente, por exemplo, Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz: maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força, e o seu coração se aparta do Senhor. Muita gente interpreta esse texto como: rapaz, o irmão me ofendeu, eu fui confiar no meu irmão e ele me traiu, por exemplo. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, eu fui confiar nele e ele me traiu. Não é esse o sentido que o texto está dizendo. O texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, quando fala maldito o homem que confia no homem, aponta para o próprio homem, para si mesmo. Maldito de mim confiar na minha própria capacidade, no meu próprio eu, e o meu coração está longe de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Temos que ter muito cuidado com isso. Não podemos isolar um texto e criar uma doutrina em cima dele sem olhar o contexto. É forçar o texto. Não podemos cair nesse erro. Outro texto que é muito mal compreendido na Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Muita gente diz: os humilhados serão exaltados. A pessoa diz assim: rapaz, fulano me humilhou, eu passei uma vergonha muito grande, mas ele vai ver, Deus vai me exaltar. Deus vai me levantar, Deus vai me exaltar, ele vai ver que eu fui humilhado hoje e vou ser exaltado. Não tem nada a ver com isso. Você pode observar o contexto de Lucas 14, versículo 11, são os versículos anteriores, que Jesus está explicando o seguinte: quando você chegar num lugar, um local, por exemplo, um casamento, você não sente nos lugares de honra, nos primeiros lugares, aonde os fariseus eles tinham costume de sentar para serem vistos. Porque pode chegar o mestre da cerimônia ali e falar assim: rapaz, você sentou neste lugar aqui de honra, mas este lugar aqui está preparado para outra pessoa, para o fulano, e ele está chegando. Eu preciso que você desocupe este lugar, sente ali para que aquele que é mais honrado sente aqui. E você passar vergonha. Ou seja, aí Jesus diz assim: ó, quando você chegar num local, numa festividade, senta num lugar de menos destaque, para que as pessoas, ao te ver ali, te chame depois para um lugar de honra, e ali você seja honrado. Aí é onde Jesus diz: aquele que exaltar a si mesmo, este será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Se você senta num lugar de menos destaque, alguém pode te chamar para sentar num lugar de honra. Então você será exaltado. Então temos que ter o cuidado de interpretar corretamente. E o que eu devo fazer para interpretar o texto corretamente? Primeiro, leia a Bíblia com atenção. Muita gente, ao ler a palavra, ele parece que está numa corrida de Fórmula 1. Ele quer ler rápido. Coloque na sua mente, o objetivo não é ler rápido, é entender o texto. Do que adianta você ler um capítulo, vamos supor, em 15 segundos e você não entender nada do que você leu? Não produz edificação. Leia com atenção. Busque auxílio de um bom comentário bíblico. Faz muito bem. Inclusive, quero indicar um para você, comentário bíblico, o Wiersbe. Muito bom mesmo, é um comentário expositivo. O que eu preciso fazer para interpretar o texto corretamente? Seja aluno da escola bíblica dominical. A escola bíblica é um local onde esclarece as coisas, onde traz as clarezas, as coisas ao claro, para que você entenda, para que você aprenda.
O que você pode fazer para interpretar bem o texto? Faça um bom curso de teologia. Diferente do que muita gente pensa, teologia não esfria o crente. O que esfria o crente é pecado, isso esfria. Agora teologia não, tá bom? O que você pode fazer? Pergunte para alguém mais experiente do que você. Faça isso que você vai interpretar corretamente o texto. Você vai aprender. Compre uma Bíblia de estudo pentecostal. Uma Bíblia muito boa para você estudar, para você aprender. Uma Bíblia séria, com conteúdo muito rico para você aprender a palavra de Deus. Outra coisa que eu preciso falar. Tome muito cuidado. Eu vou falar isso aqui. É muito importante para você. Tome muito cuidado com a síndrome do papagaio. O que é isso? É a pessoa que ouve uma coisa, ele não estuda para ver se é verdade, simplesmente repete aquilo que as outras pessoas dizem. Vou dar um exemplo para você. Às vezes a pessoa diz assim, ó, a Bíblia diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí eu ouço isso, aí eu não pesquiso para saber se realmente a Bíblia diz. Aí eu chego lá na frente e simplesmente reproduzo aquilo que eu ouvi. Irmão, a Bíblia diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas quando você estuda, você vai ver que isso não está na palavra. Você caiu no terrível engano da síndrome do papagaio. Tá bom? Tenha muito cuidado com isso. Estamos aqui, meus irmãos, dando essas orientações para que você tenha fruto, para que você seja realmente fortalecido naquilo que realmente a palavra ensina, tá bom? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos ter o cuidado de interpretar corretamente a palavra. Nós cremos no dom de profecia. Falamos aqui sobre a Bíblia, que é a maior profecia dada ao ser humano. Temos que interpretar a Bíblia sem achismos, sem aquilo, porque muita gente, às vezes, ele lê o texto e ele não entende e interpreta com aquilo que ele acha. A Bíblia não é para ser interpretada com aquilo que eu acho. A Bíblia explica a própria Bíblia. Precisamos ter o cuidado de interpretar corretamente. Nós cremos em profecia, no dom de profecia, que o Espírito Santo usa pessoas com o dom de profecia. Nós não cremos nesses falsos profetas que tem nos dias de hoje, que ficam revelando CPF, que ficam revelando placas de carro, que ficam com adivinhações, fazendo shows, trazendo glórias para si mesmos, usando a desculpa do nome de Jesus para exaltar o próprio nome. Nós não cremos nesse tipo de profecia. Nessas lives que você vê no TikTok, no Facebook, no Instagram, esses falsos profetas, eles são dignos de repúdio. Não dê atenção para essas pessoas. Busque a palavra, creia na palavra. Eu quero concluir aqui lendo com você a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e versículo de número 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que o texto diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é dada de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Muito cuidado. O camarada que fica querendo profetizar dele mesmo, se não vier de uma direção do Espírito Santo, nunca vai se cumprir na tua vida. O texto diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não falaram inspirados por si mesmos. Cremos em profecia. A mesma Bíblia que nos orienta a crer, nos manda julgar, analisar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Eu concluo esta aula pedindo que você se inscreva no nosso canal, que você possa compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, que você deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá bom? E abençoe muitas vidas, nos compartilhe, nos deixe sua dúvida, a sua orientação, que vai ser de muita riqueza para a gente. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima aula.